Vamos dar início agora a mais um módulo da nossa disciplina. Vamos tratar agora do tema precipitação. Nós começamos a disciplina tendo uma visão de conjunto, no módulo Pensando como Hidrólogo. Em seguida, a gente começou a analisar os processos hidrológicos na bacia hidrográfica. A gente definiu o que é bacia hidrográfica, que é a região que drena suas águas por um único ponto. Analisamos as principais características fisiográficas da bacia. Depois disso, nós subimos do compartimento superficial para o compartimento atmosférico. E lá, nós começamos a estudar como é que se dão os processos hidrometeorológicos, como é que se comporta essa coluna de ar que vai da superfície até 12 quilômetros de altura no Equador, que a gente chama de troposfera, onde vão se dar os principais processos meteorológicos. Analisamos como é que se calcula a quantidade de água disponível nessa coluna atmosférica. Analisamos também como é que se dá o processo de formação das chuvas, né? Como é que todas as 4 fases básicas do processo de formação das chuvas. Depois disso, vocês fizeram um estudo dirigido sobre os processos climáticos, que é exatamente como é que se dá o movimento entre essas colunas atmosféricas. Agora, a gente vai voltar para a superfície e vamos começar a identificar esses processos da precipitação, não mais do ponto de vista da atmosfera, mas olhando como se estivéssemos agora na bacia hidrográfica. Vamos olhar agora para a precipitação e identificar como é que a gente mede essa precipitação na bacia hidrográfica. Os pluviômetros, os pluviógrafos agora vão ser instrumentos importantes para a gente poder quantificar esse total de precipitação na bacia hidrográfica. Vamos ver outros equipamentos também que a gente utiliza para estimar a chuva na bacia. Vamos ver como é que a gente vai transformar essas informações pontuais que temos nos pluviômetros em informação espacial, quando a gente trata da chuva média na bacia. Vamos analisar e aprender a trabalhar com o método de Thyssen, aprender a trabalhar com o método das isoetas, que são diversos métodos disponíveis para a gente poder calcular a chuva média na bacia. E por que a gente vai precisar calcular a chuva média na bacia? Porque quando a gente for fazer o balanço hídrico na bacia hidrográfica, não vai interessar a chuva em um ponto, vai interessar a chuva na área da bacia como um todo, e nós vamos aprender a fazer esse cálculo. A gente vai também ter um foco importante na análise de risco. Porque quando a gente vai dimensionar uma infraestrutura hidráulica ou vai operá-la, nós necessitamos saber qual é a probabilidade de falhar essa infraestrutura. E o cálculo da falha está associado ao cálculo do risco. A probabilidade daquela infraestrutura vir a não desempenhar as funções que ela foi projetada. Então, para isso, a gente vai começar a analisar o risco associado à ocorrência de um determinado evento de chuva. Para analisar esse risco, a gente vai precisar utilizar ferramentas estatísticas. Então a gente aqui vai começar a ter um módulo importante do que a gente chama de hidrologia estatística, né, que é exatamente a aplicação da estatística à hidrologia. Então a gente vai voltar aqui e rever como é que a gente faz ajuste de distribuições de probabilidade. A gente vai ver que temos diferentes famílias de distribuições de probabilidade, algumas que são mais apropriadas para avaliação do comportamento médio, que seria o total de chuva de um ano. E tem outras distribuições de probabilidade, como é o caso da distribuição de Gumbel, que é feita para analisar processos na escala de um dia, qual seria o total máximo de precipitação que pode acontecer num dia, com uma determinada probabilidade de acontecer. Então a gente vai ter um módulo importante nessa linha aí de hidrologia estatística. E depois disso, a gente vai analisar também um pouco mais como é que a chuva se distribui no tempo, hietograma, analisar situações onde a gente vai ter informação de dados de pluviógrafo para calcular aquela IDF, a intensidade, duração e frequência que nós estudamos no módulo de Pensando como Hidrólogo, e também vão existir situações muito frequentes, por sinal, onde a gente não vai ter dado de pluviógrafo, não vamos ter dados de IDF. Então a gente vai ter que utilizar estratégias de regionalização de chuva, ou seja, pegar a informação de onde tem disponível e levar a informação para onde não há essa informação disponível. Esse processo a gente chama de regionalização e nós vamos estudar alguns processos de regionalização de dados de precipitação para que a gente possa aí aplicar as metodologias e a quantificação do risco dos eventos de chuva em diferentes cenários com e sem dado. Então, essa é basicamente a estratégia geral do conteúdo que a gente vai ver nesse módulo, e esse módulo ele se reveste de grande importância, porque a principal variável que vai relacionar os eventos que vão acontecer nesse reservatório atmosférico e reservatório superficial é a precipitação. A precipitação ela é chave. Para o dimensionamento das infraestruturas, eu já falei para vocês em outro momento que a vazão ela é muito importante. Na realidade, a vazão é que define qual o tamanho de um bueiro, qual o tamanho, por exemplo, de um vertedor ou de uma barragem. Mas muitas vezes a gente não tem a informação da medida da vazão. Então,
Então a gente vai ter que utilizar métodos de balanço hídrico na bacia hidrográfica para transformar o total de chuva em vazão. Então, para isso é que a gente vai estudar de forma mais intensa a formação da precipitação e como é que a gente calcula esses riscos para, num passo futuro, em diversas situações, a gente poder aplicar esse conhecimento que nós vamos ter das precipitações na transformação chuva-vazão. Então, esse é esse conteúdo que eu convido vocês a acompanharem nos vídeos que seguem a este.